quer deixar a sua parceira bem lubrificada, bem molhadinha? Então assiste esse vídeo até o final, porque eu vou ensinar você a deixar ela louca, a deixar ela no ponto, querendo de qualquer jeito, né, dar aquela sentada gostosa, sem você precisar fazer nada, nem utilizar suas mãos, nada, utilizando somente a sua boca. E não é pra beijar o corpo dela inteiro não, e nem pra fazer, ó, oral, simplesmente falando. Bom, se você chegou nesse vídeo é porque você quer aprender a satisfazer, a deixar a sua parceira sexualmente, né, com desejo. E eu sei, às vezes, gente, que isso é difícil. Às vezes você pode estar num relacionamento há muitos anos. Muitos me falam, Joyce, é tão difícil estar minha esposa. Ai, ela não lubrifica mais, ela não fica excitada. E realmente, gente, isso pode acontecer com qualquer mulher, depois de, às vezes, um tempo de relacionamento, às vezes depois de uma certa idade, né? E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que me deixou muito excitada. Eu fiquei, tipo, muito molhadinha, eu fiquei lubrificada, com a calcinha literalmente molhada mesmo, tá? Até eu chamei o meu marido e falei, amor do céu, olha isso. Só que antes de eu contar, eu vou pedir pra você dar aquele like, já se inscrever no canal, entendeu? Porque esse canal é um canal novo, eu perdi o meu canal, a minha conta de 650 mil inscritos, então tô começando do zero. E me ajuda muito quando vocês dão aquele like, quando vocês compartilham o vídeo. Mas vai compartilhar só lá no final, tá? Primeiro você vai saber o que você vai ter que fazer. Bom, eu também, além de ser terapeuta tântrica, coach de relacionamento e sexualidade, eu também sou escritora de contos eróticos. Muitos de vocês não sabem, mas quem era do outro canal sabia. Gente, os meus contos são extremamente excitantes, tá? Se você ainda não conhece e gosta de contos, eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição, no primeiro comentário, porque não são contos tradicionais, são contos diferentes, contos ilustrados, com fotos minhas. Inclusive, essa semana tem um bônus lá especial, mas aí você clica lá, só o vídeo dos contos, você já vai ficar maluco ou maluca. Então, voltando, gente, muitos de vocês, homens ou mulheres que estão aqui me assistindo, vocês não entendem muito, mas, por exemplo, alguns não entendem, né, outros entendem. Os homens, eles são muito mais, ó, visuais. Eles veem, às vezes, uma mulher bonita, se excitam. Eles são muito mais de olhar, né? Nós, mulheres, não. Nós, mulheres, nós somos muito mais o quê? Auditivas. Então, eu fiz uma experiência com o meu parceiro, que era, primeiro, nós iríamos ler um conto erótico separados, ele ia ler o dele, eu iria ler o meu, deitados assim na mesma cama, em voz baixa. E depois nós fizemos uma outra experiência que foi lendo o conto um pro outro. Gente, vocês não têm noção. Sou casada já há 4 anos com o Rafa. Cara, isso deu um tesão, eu lendo o conto erótico do lado dele. Tanto, né, gente, que não é pra menos que séries que, né, deixam aí a mulherada maluca, séries meio eróticas, livros estão fazendo muito sucesso. Por quê, gente? A leitura erótica, ela ajuda muito a estimular a sexualidade da mulher. Inclusive, eu coloquei aqui até alguns pontos que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Por quê? Quando uma mulher, ela tá lendo um conto erótico, seja ela sozinha ou lendo a dois, em casal, isso vai despertar várias sensações. Tanto o seu cérebro quanto o seu corpo, eles vão manifestar essas sensações. Você vai ficar se imaginando no conto, você vai ficar imaginando como era aquele casal, o que essa pessoa no conto fez. Isso vai trabalhar a sua mente, não só a mente, gente, o corpo. Por quê? Por exemplo, tá? Às vezes, se você tá ali no rala e rola, que é algo do casamento, fica um pouco daquela rotina, você demora um pouco mais pra lubrificar. E, gente, no conto, eu lendo conto erótico, seja os meus contos ou contos de outra pessoa, eu fico muito excitada. Inclusive, quando eu tava escrevendo o meu e-book agora, que são Histórias Proibidas, teve uma hora que eu tive que chamar o Rafa. Falei, amor, olha isso, coloca a mão aqui. Colocou a mão lá, né, na minha pepeca, e ela estava totalmente lubrificada, gente. E muitos das histórias que eu escrevi pro meu e-book, às vezes eu estava dentro do avião, que foi eu indo do Brasil, vindo aqui pra Cancún. Então vocês imaginam, eu escrevi no conto, a minha respiração ficou ofegante. Eu fiquei excitada dentro do avião, eu fui pro banheiro. Só não vou falar que eu fui pro banheiro, né? Bateu uma ali, porque eu não cheguei a fazer isso, mas eu tive que parar de escrever. Soltava o celular e falava, meu Deus, ia, tomava uma aguinha, né, tirava os pensamentos, porque eu comecei a ficar extremamente excitada dentro do avião. E outra coisa que aconteceu também foi quando eu e o Rafa, a gente começou a ler esses contos juntos. Como que a gente fazia? Eu comecei a baixar as luzes,
vezes a gente tomava uma tacinha de vinho, né? Que a gente não é muito de bebida, mas tomava um vinhozinho. Colocava uma playlist, né? Uma musiquinha baixinha. E eu ia lendo o conto pra ele. Tanto que o meu conto, os meus contos, eu faço eles justamente para você conseguir ler em casal, que são histórias bem bacanas. Outra coisa também, gente, sim, eu quero dar aqui para vocês alguns motivos para vocês introduzirem os contos, tá? Dentro do relacionamento de vocês, a leitura erótica. Por quê? Isso vai cooperar também para a temática do casal. Como assim, Joyce, a temática do casal? Muitos casais, eles não têm tanta abertura de falar sobre sexo. E quando você passa a ler um conto erótico com a sua esposa ou com seu marido, isso dá abertura para o casal falar depois o que achou, conversar sobre a fantasia que tava ali naquele conto, ter, tipo assim, uma abertura maior para se comunicar. Porque às vezes, muitas das vezes, os casais quando chegam na minha clínica falando, Joyce, eu tô com um problema com a minha esposa ou com o meu marido, a grande maioria das vezes, a maior parte das vezes, é porque esse casal, eles não têm o quê? Uma comunicação eficaz. Então, a leitura erótica, o conto erótico, ele vai ajudar o casal a ter mais essa afinidade, essa intimidade. Outra coisa também, que a leitura erótica, ela vai ajudar muito o casal a ter criatividade. Então, muitas vezes você já tá casado há um tempão, ou às vezes há pouco tempo, mas muitas pessoas, às vezes elas têm o quê? Falta de criatividade. Aí, o que eu vou fazer? Acha que é só a mulher ir ali, colocar uma lingerie, né? E não tem criatividade. Não só a mulher, tá? Os homens também, porque eu acredito que muitas vezes a mulher tem até mais criatividade do que o homem. E aí, o que vocês podem fazer? Você, através dos contos, você vai acabar tendo criatividade. Seja para você fazer a mesma fantasia, seja para depois do conto você acabar fazendo uma massagem ali um no outro, né? Sempre bom também quando vocês estiverem lendo o conto erótico juntos, vocês estarem com lubrificante. Nem precisa, mas para que é o lubrificante? Lubrificada você vai ficar, mas se você quiser fazer uma massagem erótica, uma massagem tântrica, vocês podem utilizar esse lubrificante que já vai estar ali do lado, um brinquedinho. Ai, Joyce, mas eu não sei. Clica lá no link da bio, que eu ensino vocês a fazerem tudo isso, para não ter problema, entendeu? Então, isso ajuda muito a leitura erótica a fazer com que o casal tenha criatividade. Outra coisa também é que vai aumentar a sua autoestima. Você vai ter mais ideias, você vai ficar mais criativo ou mais criativa, você vai tirar o seu relacionamento da rotina, você vai ficar mais alegre, gente, porque o conto, ele te dá tantas ideias, você fica pensando, nossa senhora, eu fiz isso, então acho que eu vou colocar isso em prática com o meu parceiro. Faz com que, principalmente a mulher, ela se torne mais empoderada, porque infelizmente no nosso país, no mundo, existe muito machismo ainda. Muitas mulheres às vezes não conseguem nem colocar em prática as suas fantasias sexuais com os próprios parceiros. Por isso que o estímulo, né, você lê um conto erótico, você lê um livro erótico, isso vai te ajudar a se estimular, a ser mais empoderada, a ter mais autoestima e também vai ajudar você sobre o relacionamento de outras pessoas, porque a partir do momento que você tá lendo um conto, por exemplo, vou falar os meus, tá? Eu pego muitas vezes ideias ou então histórias de pessoas, de clientes que me contaram e aí eu transformo isso num conto erótico. Então você vai ficar sabendo também um pouco mais sobre os outros relacionamentos, como as pessoas lidam com isso. Às vezes o que é um tabu para vocês, que às vezes você tem até medo de conversar com a sua esposa ou com o seu marido, você acaba aprendendo ali, você acaba lendo, falando, nossa, outros casais fazem isso, olha que legal, e vocês podem aí conversar sobre o tema. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Gente, agora que eu percebi, né? Eu tô com o pé pra cima o tempo todo. Eu sei que tem muita gente que adora um pezinho. Se vocês quiserem que eu ensine também vocês a fazerem uma massagem com os pés, comenta aqui embaixo. E clica lá no primeiro link, no primeiro comentário, no link da descrição para vocês conhecerem todos os meus produtos. E aproveita para você não perder a oportunidade de contar, de ler junto com quem você gosta, ou até mesmo sozinho ou sozinha, um bom conto, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.